Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus, segundo a misericordiosa vontade do Senhor. Bem-vinda e bem-vindo a mais um estudo da série Doxologia nos Salmos. Hoje nós vamos estudar os Salmos de número 42 e o de número 43. Vamos então dar início ao nosso estudo de hoje. Salmo 42. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nós estamos iniciando agora o livro 2 dos 5 livros do Saltério. E o livro 2 ele vai do Salmo de número 42 até o Salmo 72. Nós estamos agora estudando o Salmo 42, cujo autor deste salmo foi um dos filhos de Corá. A classificação desse salmo é um salmo de lamentação e tem como tema central anseio por Deus no meio da aflição. O contexto histórico-teológico do Salmo 42. O autor do salmo parece estar distante do templo de adoração a Deus. Possivelmente, se encontrava no exílio, distante do lugar de adoração e comunhão com o Senhor. Seu desânimo e enfado refletiu uma alma angustiada, longe fisicamente e espiritualmente do Senhor. E por isso manifesta neste cântico do saltério a sede de Deus. Não no sentido da falta de água, mas no sentido de estar com Deus, sentir Deus, falar e ouvir a Deus. O exílio, longe do lugar santo de adoração ao Senhor, promoveu no salmista uma exaustão espiritual. Circunstancialmente, experimentamos a sensação de estar longe do Senhor num estado de angústia, de desânimo, muitas vezes deprimidos. Entretanto, as palavras deste Salmo 42 nos leva a buscar o Espírito Santo como uma sede espiritual na alma para restaurar as nossas forças, a nossa esperança de que a vida, a alegria e a paz do Senhor está em nós. Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João, capítulo 7, versículos 37 e 38. Salmo 42, versículos 1 ao 4, diz assim a palavra do Senhor: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, entre a multidão que festejava. Estes 4 versículos podem ser divididos em 2 partes: o desejo do salmista e o estado do salmista. Quanto ao desejo do salmista, o que ele diz? Ele diz que tem sede de Deus. O salmista diz que anseia por adorar o Senhor. Ele quer realizar cantos de alegria, quer dar ação de graças e também deseja
conduzir a procissão. O estado do salmista, ele se sente isolado de Deus. Ele não pode adorar o Senhor no lugar de adoração a Deus. Ele está sendo oprimido e afrontado por seus opressores e por isso chora muito, dia e noite. Nos versículos 5 a 8 diz assim a palavra do Senhor no Salmo 42. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso, de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Concede-me, Senhor, o seu fiel amor de dia, de noite esteja comigo. A sua canção é a minha oração no Deus que me dá vida. Temos aí 3 partes para estes 4 versículos. Os problemas do salmista, as ações do salmista e os pedidos do salmista. Quanto aos problemas do salmista, ele está abatido e perturbado, está triste. Quanto às suas ações, coloca a sua esperança no Senhor, louvará o Senhor. Ele lembra todos os dias do Senhor, seu Salvador. Quanto aos seus pedidos, ele deseja que Deus conceda o seu fiel amor a ele e que esteja com ele e que lhe dê vida. Ainda no Salmo 42, versículos 9 a 11, diz assim a palavra do Senhor: Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Porque você está assim tão triste, ó minha alma? Porque está assim tão perturbado dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Dividido em 2 partes estes 3 versículos, o salmista ele elenca os seus problemas. Ele diz que está oprimido e em agonia, que pensa que Deus se esqueceu dele. O salmista sente dores no corpo. Os opressores zombam do salmista e ele está triste e perturbado por causa da situação. As ações do salmista: ele coloca a sua esperança no Senhor, ele louvará ao Senhor e ele declara que Deus é o seu Salvador. Temos agora o Salmo 43, que diz: Pois tu, ó Deus, és a minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Porque devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Palavra do Senhor, graças a Deus. Este Salmo 43, ele está no livro de número 2 dos 5 livros do Saltério. O autor, um dos filhos de Corá. Ele é classificado como um salmo de lamentação e tem como tema central oração a Deus no tempo da angústia e, portanto, muito semelhante ao Salmo 42. O contexto histórico-teológico do Salmo 43. Corá viveu no tempo do Êxodo com Moisés e teve um fim muito triste por causa de sua rebelião contra Deus. Porém, seus filhos, conhecidos como os cantores coraitas, serviram ao Senhor.
com a impecável liderança dos grupos de louvores a Deus, dirigindo os corais dos levitas. Gerações e gerações passaram, e os filhos de Corá permaneceram na história dos israelitas e compuseram cânticos maravilhosos, expressos nos salmos. Entretanto, nos salmos 42 e 43, o autor coraíta expressou a sua angústia, porque estava muito longe do lugar santo, da adoração ao Senhor. O Salmo 43, nos 2 primeiros versículos, diz: Faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra um povo infiel. Livra-me dos homens traidores e perversos. Pois tu, ó Deus, és a minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Esses 2 versículos podemos dividir em 3 partes: os pedidos do salmista, as convicções do salmista e as perguntas do salmista a Deus. Quanto aos pedidos do salmista, faça-se justiça a seu favor, a favor do salmista. Que Deus faça justiça em favor do salmista. E que Deus dê livramento dos ímpios. Dê ao salmista, melhor dizendo, livramento dos ímpios. Quais são as convicções do salmista? Sabe que Deus é a sua fortaleza. E as perguntas que ele fez a Deus? Por que Deus lhe rejeitou? Por que ele é oprimido pelo inimigo? No versículo 3 a 4, diz assim a palavra do Senhor: Envia a tua luz e a tua verdade. Elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria. Com a harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Podemos dividir estes 2 versículos em 2 partes: os pedidos do salmista e as atitudes do salmista. Quanto aos pedidos, que Deus envie a sua luz e a sua verdade para ele. Que Deus guie e leve o salmista para a habitação do Senhor. E quanto às atitudes do salmista, vai ao encontro do Senhor, louvará o Senhor com hinos e com a harpa. Temos o Salmo de número 5, que diz, ou melhor dizendo, o Salmo de número 43, versículo 5, que diz: Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbado dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Portanto, uma repetição do que ele houvera dito antes, neste mesmo Salmo 43 e no Salmo 42. E aqui há uma divisão em 2 partes: os problemas do salmista e as ações do salmista. Quanto aos problemas, ele está triste e perturbado. Quanto às suas ações, coloca a sua esperança no Senhor. Ele sempre louvará o Senhor. E ele diz: Deus é o meu Salvador. No nosso próximo estudo, nós vamos estudar os salmos de número 44 e o de número 45. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo estudo, Doxologia nos Salmos. Isto, se Deus permitir.